Explica esse conceito de abuso de poder político. O que acontece? O abuso de poder político ocorre quando você tem um candidato do poder que ele possui, ou seja, do cargo ou da administração pública que ele comanda, para ganhar vantagens no pleito eleitoral, tá? Então, basicamente uma figura análoga com o abuso de poder econômico, que é quando a pessoa ela despende muitos recursos e ela desequilibra a balança eleitoral. Então, assim, em ambos os casos, você tem ali a ideia de que o pleito eleitoral, que é para ser isonômico, mas ele foi muito desequilibrado por causa de algumas condutas. E qual foi o entendimento? O que teria caracterizado ali esse abuso de poder político? A juíza entendeu que a reunião, como foi feita, houve uma caracterização de a reunião que foi feita no Palácio das Esmeraldas, ela configurou apoio político e ela desequilibrou o jogo em favor do candidato Sandro Mabel, que era o candidato apoiado pelo governador. E aqui a gente precisa dizer que, assim, ao que parece, a decisão da juíza, ela vai contra o que, basicamente, a jurisprudência tem dito sobre o assunto, tá? E é preciso dizer isso bem claramente, porque da forma como está a decisão, parece que ela está colocada. E não, ela, na verdade, ela vai de forma díspare ao que está dito na jurisprudência, o que vem sendo caminhado tanto pelo TSE quanto pelo TRE. O que poderia ter descaracterizado, então, o abuso ou o suposto abuso de poder político? Ter feito a reunião em outro local, seria isso? Não só, por exemplo, uma das defesas do governador é de que, na verdade, não se tratava de uma reunião política, mas de uma reunião para discutir a situação da capital. Esta situação descaracterizaria o abuso de poder político. E aqui a gente precisa dizer que, assim, é uma situação muito limítrofe, é um limite muito grande de dizer se houve ou não o abuso do poder. E aqui a gente precisa dizer também o seguinte, que a justiça eleitoral, ela tem que, a justiça como um todo, ela tem que olhar as condutas e quais as consequências dela, para ter o que que chama de proporcionalidade. Proporcionalidade entre a conduta praticada, o resultado dela e a consequência jurídica. No caso, parece haver uma desproporcionalidade aqui, dando até uma certa razão ao que diz o candidato eleito, de que a conduta colocada com a consequência jurídica dada pela juíza parece um pouco desproporcional. Tá? Pela jurisprudência, isso é bem claro, inclusive a jurisprudência tem majoritariamente nesse tipo de conduta, ao invés da cassação do registro, ela coloca como uma pena de multa. Mas, óbvio, é preciso apurar, é preciso esperar para ver como é o entendimento sobre o caso concreto em si, porque, de novo, é um caso muito que depende de todas as nuances da situação colocada dentro do processo, de todas as provas colocadas dentro do processo. Não é algo que, assim, simplesmente dá para fazer essa análise, só fazendo esse comparativo entre o que a jurisprudência coloca e o que a juíza colocou em sua decisão. Pode ser revertida. Pode, inclusive, na verdade, o prefeito vai tomar posse, porque o recurso que ele vai apresentar, que ele vai manejar, ele possui efeito suspensivo direto, então não vai ter problema, ele vai tomar posse e vai assumir o cargo como prefeito de Goiânia. E também, a caso da inelegibilidade do governador, também vai estar suspensa até a decisão final, inicialmente do TRE Goiás e depois do TSE. E lembrando que, assim, se na eventualidade de fato a decisão da juíza ser confirmada, aqui você teria uma eleição suplementar, mas se a decisão ocorrer nos últimos 6 meses do dato, a gente teria uma eleição indireta feita pela Câmara de Vereadores.